O regresso está a ser absolutamente normal e aqui, para isso, penso que concorrem vários fatores, entre os quais, primeiro, é a terceira fase, se quisermos, do desconfinamento naquilo que às escolas diz respeito, não é? Nós tivemos uma primeira fase com o regresso dos alunos do pré-escolar e do primeiro ciclo e que no nosso caso teve grande expressão, uma vez que 19 dos 21 estabelecimentos abrangem essa faixa etária de crianças e alunos. Depois tivemos uma segunda etapa com o regresso dos alunos do segundo e terceiro ciclos e agora os alunos do ensino secundário, portanto, é, se quisermos, absolutamente normal nesta continuidade, neste processo que foi gradual de desconfinamento. Já agora aproveito também para dizer que, a par deste regresso, nós já temos outra atividade formativa também com caráter presencial, que refiro-me aos alunos do ensino profissional, os alunos dos terceiros anos, que neste momento já estão nas empresas a fazer a sua formação em contexto de trabalho, portanto, em contexto real de trabalho, portanto, também essa atividade formativa desses alunos é em situação, portanto, presencial. Sim, de uma maneira geral, até porque, antes de mais, temos a vantagem de sendo nós escola e cuja primeira missão é educativa, portanto, tivemos aqui um papel privilegiado na preparação e na divulgação dessas mensagens. Por outro lado, também, esta divulgação, este processo educativo no sentido dos cuidados a ter no âmbito da prevenção da Covid-19, dado que o contexto de pandemia já se estende há sensivelmente um ano, portanto, nós progressivamente tivemos que fazer várias ações e várias campanhas. Tivemos uma primeira versão há um ano atrás do primeiro plano de contingência, que tinha já normas que procuravam ter em conta aquilo que era o estado da ciência e a posição do Ministério e das autoridades de saúde nesse momento. E depois, com a evolução do conhecimento relativamente à pandemia e com as sucessivas atualizações da parte das autoridades responsáveis sobre essa matéria, as escolas também foram alinhando os seus procedimentos, as suas orientações nesse sentido. De qualquer forma, eu penso que há aqui um aspecto importantíssimo também, que foi a pronta adesão da parte de todos os intervenientes no processo educativo nas escolas. Refiro-me não só aos professores, como também aos assistentes operacionais, que, com o seu cuidado, aliás, penso que tiveram a oportunidade de observar que permanentemente os corredores, os diferentes espaços das atividades letivas e não letivas estão a ser cuidadosamente higienizados, o que reforça de facto essa mensagem que queremos passar de extremo cuidado relativamente às condições de saúde e de higiene em geral também. Só teremos aqui uma meia dúzia de situações muito residuais, por exemplo, situações que estavam com impedimentos, em situações de isolamento profilático, ou uma outra situação também muito particular de determinado perfil de doenças cuja aplicação da vacina vai ser em contexto hospitalar. Mas, à parte estas situações muito particulares, de uma maneira geral, houve uma massiva vacinação da parte do pessoal docente e não docente afeto às escolas, a todas as escolas, incluindo também, e penso que foi uma boa medida do Governo, no sentido de abranger também a outros colaboradores diretos das escolas, refiro-me, por exemplo, aos técnicos das atividades de enriquecimento curricular, dos prolongamentos e, portanto, penso que foi uma mais-valia. Só para termos uma ideia, estamos a falar de um universo acima de 400 profissionais no que diz respeito ao agrupamento de escolas de Masplay, portanto, por aí vem a dimensão não é, deste processo. Para além disso, por aquilo que tenho tido pelo feedback que tenho tido dos docentes e não docentes, acho que o processo correu extremamente bem. Em termos logísticos também, deixo aqui uma palavra de apreço pelo trabalho da autarquia e da autoridade de saúde, porque de facto é unânime a opinião de que
o processo de vacinação estava muito bem organizado e, portanto, correu pelo melhor. Não, aliás, a prova disso é que, por exemplo, nós relativamente aqui à escola sede, que é que tem maior expressão em termos de alunos, a Escola Secundária Tomás Pelaio, o mesmo acontece com a Escola Básica Santo Tirso, a Escola São Rosendo, estiveram sempre em pleno funcionamento até à altura em que, obviamente, o Ministério decidiu suspender as atividades letivas presenciais. De qualquer maneira, mesmo uma outra ocorrência que fomos tendo ao nível das escolas do primeiro ciclo e jardins de infância, o grosso eram situações que foram diagnosticadas no âmbito familiar, ou seja, fora do contexto escolar, o que vem reforçar a ideia de que todos os cuidados tidos em contexto escolar, desde a higienização aos corredores de circulação, as lotações com os espaços, só para terem uma ideia, nós aqui ao nível do refeitório, que tem grande expressão, estamos a falar de médias de refeições acima de 300 alunos, mesmo com o facto deste contexto de pandemia e com os horários desencontrados, mas para que tudo corra com a total segurança, nós abrimos 4 turnos para a hora de almoço e de modo a que cada turma vá fazer a refeição com o seu grupo, em grupo próprio, ou seja, os alunos vão integrados na respectiva turma e isso permite também, obviamente, dar um reforço das garantias de segurança para os alunos e para a comunidade educativa em geral. Não é? Acho que devemos, de forma muito franca e direta, assumir que a falta dos alunos, a ausência dos alunos na escola, provoca logo de per si, um déficit insubstituível. Isto tem a ver não só com a componente da aprendizagem, como também com todas as outras componentes que só podem ser desenvolvidas em contexto escolar. E eu penso que também a pandemia serviu um bocadinho para a sociedade perceber que a ação da escola, o papel da escola, vai muito além da simples transmissão de conhecimentos. E, portanto, muitas das competências que os alunos desenvolvem e que vão ser fundamentais no futuro, em termos na perspectiva da cidadania, decorrem exatamente da interação que só é possível em contexto físico escolar, não é? E, portanto, temos que assumir logo à partida que sempre que os alunos são privados de fruírem, da possibilidade de fruírem deste contexto escolar presencial, há logo à partida aqui algo que fica, portanto, há aqui um déficit, obviamente, em termos do seu processo educativo mais amplo. De qualquer maneira, feito este ponto de enquadramento, eu diria que, apesar destes constrangimentos, as escolas, e naquilo que diz respeito ao agrupamento de escolas de Tomás Pelaio, demos a melhor conta relativamente às atividades de ensino à distância. E isto porquê? Porque também tínhamos a experiência adquirida desde o primeiro confinamento, onde tivemos que, de emergência, gizar um plano de ensino à distância, que depois reforçamos e consolidamos e, sobretudo, a partir de julho do ano passado, já tínhamos aqui um plano de ensino à distância robusto e até muito também não só pela componente da organização da comunidade educativa ao nível deste capítulo, mas também até por aquisições que o próprio agrupamento fez às expensas próprias. Por exemplo, nós temos aqui na Tomás Pelaio, ali na São Rosendo, câmaras em número que permite que sempre que um aluno, por exemplo, estava em isolamento profilático, estivesse em situação de acompanhamento da atividade letiva que era ministrada na escola. E, portanto, isso também foi um bocadinho fruto deste investimento que a escola fez e de priorizar esta dimensão que era muito importante, até porque sabíamos que a todo o tempo poderíamos entrar num cenário de ensino à distância. Portanto, a experiência do ensino à distância não correu mal. Penso que a comunidade educativa deu a resposta possível. De resto, nós fizemos já o tratamento de 2 questionários de monitorização do ensino à distância e, de uma maneira geral, a comunidade educativa reconhece que fomos eficazes nas medidas. Agora, obviamente, também
é importante termos presente que há aqui determinadas componentes do processo educativo que não é possível desenvolver com a mesma eficácia e assertividade no ensino à distância, mas para isso teremos que agora entrar numa nova etapa, que é definir planos de recuperação, e que já temos também em curso, medidas de recuperação, reforço de horas de apoio e de acompanhamento tutorial de alunos, entre outras medidas, que já visam exatamente colmatar muito dos inconvenientes que possam resultar, de facto, deste confinamento prolongado. Olha, em primeiro lugar, eu queria deixar uma mensagem de agradecimento a toda a comunidade educativa, porque foram tempos e continuam a ser tempos de extrema exigência e, portanto, a normalidade possível que foi conseguida foi exatamente, como se costuma dizer, com sangue, suor e lágrimas da parte de todos. E, portanto, acho que é o momento para deixar aqui, de facto, uma palavra de apreço e de reconhecimento pelo trabalho dos professores, dos não docentes, da comunidade educativa em geral. Os encarregados de educação também estiveram à altura, no sentido de cooperarem neste processo, e as entidades parceiras locais, a autarquia de uma forma também muito particular. Eu lembro que durante o período de confinamento nós continuamos a ter alunos na escola, na altura, para quem foi preciso superintender a parte das refeições e outro tipo de apoios, e fomos eficientes porque também houve aqui um trabalho muito próximo e muito estreito de articulação, nomeadamente com a autarquia, com a Câmara Municipal de Santo Tirso, e portanto acho que em primeiro lugar era deixar aqui esta palavra de agradecimento. Em segundo lugar, deixar aqui também uma mensagem de responsabilização de todos, porque queremos muito ter os alunos na escola e isso depende tanto mais da atitude cívica responsável, dos cuidados que todos temos que ter enquanto cidadãos, nos diferentes contextos, seja num centro comercial, seja num café ou num restaurante, porque de facto esta é uma doença que atinge um grupo de pessoas indiferenciadas e, portanto, e que depende muito desta conduta responsável individual de cada um de nós.